assuntos mais comentados na atualidade, sem sombra de dúvidas, é a felicidade. Existe hoje em dia até mesmo a ciência da felicidade. Vários livros sobre autoconhecimento falam sobre a questão da felicidade, porque na verdade tudo que você faz, no fundo tem um fim, a felicidade, que seja a sua ou de outra pessoa. Se esse assunto lhe interessa, bora, porque hoje nós vamos falar sobre o livro O Caminho da Felicidade, de Humberto Roden. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Bianca Depiante e aqui a gente conversa sobre autoconhecimento. Hoje eu venho falar com vocês sobre o que eu aprendi com o livro O Caminho da Felicidade, de Humberto Roden. Esse livro aqui, pessoal, ele é uma edição bem velhinha, tá? Então por isso que a minha tá ainda nessa capa. Se você for procurar sobre o livro, você vai ver que ele já tá numa outra capa, eu vou deixar aqui para vocês. É um livro fino, pequeno, de 164 páginas apenas, escrito por um filósofo teólogo brasileiro que estudou muito na Europa e voltou para o Brasil em 1951. O livro é dividido em 24 capítulos. É como se fossem passos para alcançar esse caminho da felicidade. Um dos passos que Humberto Roden fala no livro Caminho da Felicidade é que nós devemos deixar as pessoas ser como elas são. Pois é. Eu acho que esse é um grande passo para a felicidade, porque muitas vezes a gente está muito interessado em modificar a outra pessoa, né? A gente tenta fazer com que a outra pessoa seja um pouco daquilo que a gente gostaria que ela fosse, né? Isso é nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de amizade, e em vários tipos de relacionamento, no nosso trabalho, em qualquer lugar. A gente acaba querendo moldar as pessoas ao nosso estilo, né? Acontece que nós, muitas vezes, somos tão egoístas, olhamos tanto somente para nós, que a gente não consegue entender que as pessoas têm os seus vieses, têm as suas características, tanto genéticas, quanto da sua história, quanto do seu jeito de olhar a vida por meio daquilo que viveu, da sua cultura. E Humberto Roden, ele fala que um grande passo para você viver o caminho da felicidade é você deixar que as pessoas sejam como elas são. Então, se você está aí namorando com alguém, querendo modificar essa pessoa, né? Ou se você está casado há muito tempo e está tentando aí fazer com que essa pessoa seja diferente, pense diferente, sabe? Caminhe num caminho diferente. Que tal com você começar a pensar que é melhor que você aceite a pessoa como ela é e assim você vai conseguir ser mais feliz? Deixe que a pessoa descubra os seus próprios erros, as suas alegrias, as suas angústias. Deixe que a pessoa viva o que ela precisa viver. Enquanto nós ficarmos tentando modificar a outra pessoa, tentando que ela goste daquilo que a gente gosta, a gente vai ser infeliz, a gente não vai encontrar o caminho da felicidade. Que ele fala que, na verdade, a gente é um pouco egoísta quando a gente quer que o outro seja como nós, pense como nós, ou faça o que a gente gosta de fazer, ou faça o que a gente gostaria que ele fizesse. Então, para o autor, para Humberto Roden, um dos grandes passos para você seguir, para você galgar esse caminho da felicidade, é você deixar que a outra pessoa seja como ela é. Tente pensar um pouquinho como você é, como você está enxergando. Será que se você enxergar de um jeito diferente, você não consiga viver uma vida mais tranquila, mais serena, mais relaxada? Talvez essa sua tensão e essa sua infelicidade constante não está na sua luta por tentar mudar a outra pessoa. E eu acho realmente, pessoal, que esse é um exercício que a gente tem que fazer. Esse segundo passo para o caminho da felicidade eu achei muito interessante. E eu vou falar para vocês por quê. Esse livro é escrito por um filósofo e teólogo, ele é teólogo também. Fala que um dos passos para você viver o caminho da felicidade é você entender que tudo que você pensa, tudo que você cria, é o que vai existir no seu mundo físico. Eu achei isso muito legal, porque muitas pessoas acabam achando que isso é pensamento de coaching. Essa linha de estudo que até certo ponto eu acredito e que muitas pessoas não acreditam ou não acham que não tem embasamento científico,
E eu falo para vocês que muitas coisas hoje têm embasamento científico. É um conjunto de coisas que a gente vai estudando e a gente vai criando as nossas verdades. E eu achei muito legal porque o autor, Alberto Roden, ele fala essa questão do que você pensa é o que você torna realidade. E ele fala que um dos passos para que você possa galgar o caminho da felicidade é você pensar de forma positiva. Não é que tudo tem uma coisa boa, ai que legal, eu estou infeliz. Não tem nada a ver com isso, ai que legal, eu estou doente. Não é sobre isso. Ele fala que você tem que olhar o lado bom de tudo. Inclusive, ele fala que nós precisamos viver o sofrimento. E a partir do sofrimento, olharmos o que a gente pode aprender com isso. Eu sei, pessoal, que é muito difícil. E por muitas vezes a gente fala assim, é muito fácil falar, né? Por exemplo, se você está passando por uma situação difícil financeira, ou o término de um relacionamento, ou foi traído por alguém, não é fácil, né? A gente sabe que isso é difícil, mas é possível tirar algum aprendizado dessa dor? Ele fala que um dos passos para você ser uma pessoa feliz é você entender que essas coisas difíceis, elas vão acontecer na nossa vida, mas que se nós só ficarmos olhando para elas, realmente a gente vai ser uma pessoa infeliz. E tudo isso que eu estou dizendo aqui parece que é meio repetitivo, mas eu sempre digo que a gente aprende pela repetição, né? E foi por meio dessa repetição que eu aprendi a olhar o lado ruim das coisas que aconteceram na minha vida. E não foram poucas, pessoal. Porque não é à toa que eu busquei tanto esses livros de autoconhecimento. Não é à toa que eu também busquei estudar e conhecer um pouquinho de mim mesma. Foi por meio das minhas dores. Eu acredito sim que eu tenha superado um pouco dessas dores, não deixando elas para lá e não deixando de viver as coisas que eu precisei trabalhar em mim. E é isso que eu trago aqui neste canal, e esse é o propósito deste canal. Né? Eu trago esses livros, por exemplo, um livro como esse, O Caminho da Felicidade, né, que fala sobre algo que é o que a gente busca nessa vida mesmo, que é sermos pessoas mais felizes. E um dos passos dessa felicidade é aceitar que em nossa vida vai acontecer coisas difíceis e ruins. Do aprendizado dessas coisas, é isso que vai fazer com que nós possamos nos tornar pessoas mais felizes. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o livro O Segredo, né? Que é O Segredo é a Lei da Atração. Eu falo detalhadamente nesse vídeo o que é a Lei da Atração. E o que eu acho legal é que as pessoas que não conhecem a Lei da Atração, elas criticam. Só que Humberto Roden, que é um filósofo, teólogo, no livro Caminho da Felicidade, ele nada mais fala sobre o pensamento positivo, sobre o criar, senão a lei da atração. Ele está falando da lei da atração. O problema é que muitas vezes a gente banaliza a frase, a palavra, né, o texto. Se a gente não aprofundar na leitura e não entender nas entrelinhas o que ela realmente está querendo dizer, a gente acaba banalizando as coisas. O terceiro passo para o caminho da felicidade que Humberto Roden vai falar nesse livro, eu achei muito legal porque é algo que eu realmente acredito e que eu já falei várias vezes aqui no canal e que eu trago para a minha vida, no dia a dia, para a minha vida real. É impossível eu viver uma vida leve, boa, serena, feliz, sem prestar atenção naquilo que eu vivo no dia a dia, naquilo que eu como no dia a dia, naquilo que eu permito que entre em mim por meio dos meus olhos, por meio da minha audição, daquilo que eu coloco para dentro, sabe? E essa felicidade que ele fala, esse caminho para que a gente seja feliz, tem que ter uma junção destes mundos, sabe? Deste mundo físico e espiritual. Então eu preciso não apenas pensar, mas eu preciso também tratar o meu corpo, né? Ele vem citar Hipócrates, que fala que seja o alimento o seu maior medicamento, né? Ele fala que a alimentação, ela faz com que todo o nosso corpo mude para algo melhor, para uma sensação melhor de vida. Eu tenho esse livro, pessoal, há muitos anos, eu não sei dizer quantos anos eu tenho esse livro, tá? Mas é um livro que só agora eu li.
E eu fico feliz por ter lido esse livro agora, porque eu entendo hoje o que ele quer dizer, sabe? Eu acho isso fantástico, porque o olhar que eu tenho para o livro hoje é diferente. Um outro ponto muito importante que Humberto Roden fala, que é um dos passos do caminho da felicidade, eu vou chamar de quarto passo, é que a gente não deve ficar falando mal dos outros, que a gente deve controlar a nossa boca daquilo que a gente fala. Quanto mais eu preciso falar mal das pessoas, este mal vai ser vivido por mim mesma, porque eu vou engolir o meu próprio veneno. Quanto mais eu preciso rebaixar alguém, significa que eu mesma não tenho conhecimento de quem eu sou. Porque, na verdade, eu preciso colocar a pessoa para baixo para eu me engrandecer. E se eu preciso me engrandecer, é porque eu não me sinto grande. E não é porque eu tenha que me sentir maior para eu viver uma vida boa e uma vida plena. Mas eu preciso entender que toda vez que eu falo mal e que eu faço mal para alguém, é para mim mesma que eu estou fazendo. Eu achei muito legal porque, na verdade, no fundo, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que nós não devemos falar mal dos outros. Todos nós sabemos que a gente não deve ficar rebaixando ninguém. Todos nós sabemos que é muito melhor a gente servir do que ser servido. Porque no livro, Humberto Roden vai falar que se eu sirvo é porque eu tenho algo para servir. Essa é uma coisa muito difícil, né, pessoal? Porque a gente tende a falar um pouquinho mal dos outros para a gente se sentir melhor, né? Vocês já perceberam o quanto esses programas sensacionalistas que falam de tragédias, eles têm audiência? Você sabe por quê? Porque boa parte das pessoas gostam de ver a tragédia dos outros. Porque assim, de certa forma, elas se sentem superiores. Elas se sentem bem. E elas falam assim, olha, tá vendo como a minha vida é boa? Olha como que a vida de fulano é ruim. Então, muitas vezes, infelizmente, a pessoa que não tem o autoconhecimento, que não tem a sua própria luz, ela sente a necessidade de falar mal dos outros, ela sente a necessidade de colocar os outros para baixo para que ela possa subir. Então, todas as vezes que a gente consegue entender isso, que a gente não precisa fazer com que o outro fique mal, para que a gente fique bem e que a gente olhe para dentro da gente e viva a nossa vida, esse é um grande passo para a felicidade. O quinto e último passo que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo, e para mim é aquele que eu sempre estou falando no canal, mas que a gente precisa sempre repetir, para que o nosso cérebro ele entenda isso, que ninguém jamais vai conseguir ser feliz se não tiver autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você, qual é a sua história, das coisas que você gosta, do que você não gosta, daquilo que faz realmente sentido para você, da cor que você gosta de usar, da forma como você gosta de usar o seu cabelo, daquilo que você gosta de vestir, aquele lugar que você gosta de ir, quem é você? Do que você gosta? Se você não consegue entender quem é você, quem é o seu eu espiritual, você jamais vai conseguir ser feliz. Sabe por quê? E ele fala no livro, porque você nunca vai conseguir ser uma pessoa autêntica. Ninguém jamais vai conseguir ser feliz sem entender quem é. Porque se você não entender quem você é, você sempre vai atrelar a sua felicidade ao que está externo. Você sempre vai atrelar a sua felicidade àquela outra pessoa. Você sempre vai atrelar a sua felicidade àquilo que você pensa em conquistar, àquilo que você pensa em ter. E não aquilo que você é. Não aquilo que o seu eu é. O livro é fantástico. Sinceramente, pessoal, eu acho que é um livro que vale a pena. É uma pena que eu demorei muito a ler, mas ao mesmo tempo eu fico feliz em ter lido o livro numa fase bacana da minha vida, onde eu estou tentando compreender melhor essa parte do meu autoconhecimento. E eu espero verdadeiramente que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido, eu sempre vou pedir o seu joinha, porque o seu joinha, ele significa para mim
que foi importante, que o vídeo agregou valor na sua vida, e o YouTube também entende que o vídeo foi significativo e que ele pode agregar valor na vida de outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque toda semana eu trago um assunto para vocês sobre autoconhecimento, eu trago a ideia de um livro. Se vocês tiverem interesse de comprar um livro, vocês ajudam muito o canal se vocês comprarem pelo link que eu estou colocando aqui embaixo na descrição. Não deixem de compartilhar o vídeo se vocês gostaram, e eu também tenho agora um Instagram para o canal, exclusivo para o canal, onde eu falo das leituras que eu estou lendo no dia a dia, como eu faço para eu ler. Se você não tem Instagram, também não tem problema, ou se você tem e não quiser me seguir, também não tem problema, porque eu sou uma pessoa adepta ao minimalismo digital. Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal falando sobre isso com vocês, porque eu fiquei sem rede social e o porquê eu voltei com o Instagram para o canal. É claro que lá eu posto aquilo que eu acho que faça sentido e que possa trazer as pessoas de lá para cá. Então, se você tiver interesse, fique à vontade de me seguir. Se não tiver interesse, está tudo bem, sem problema, e eu super entendo. Eu espero, pessoal, que esse vídeo tenha agregado valor na vida de vocês. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Eu sempre serei grata por isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!